Olá, boa noite. A graça e a paz seja com todos que estão nos ouvindo nesta noite. Hoje nós queremos falar sobre um tema muito importante para a Igreja do Senhor Jesus. Estatísticas apontam que mais de 260 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado de sua identificação com Jesus Cristo. Muitos cristãos ao redor do mundo têm negado seus direitos quanto à liberdade religiosa, tornando-se vulneráveis a hostilidades em diferentes esferas na vida, na individualidade, na família, na comunidade, na nação e na igreja. Mais de 245 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado de sua identificação com Jesus Cristo. Muitos irmãos e muitas igrejas não têm direitos de liberdade religiosas garantidos. A conversão ao cristianismo é proibida por conta de ameaças vindas do governo ou de grupos extremistas. São forçados a deixar suas casas ou empregos por medo de violência que podem alcançá-los. São agredidos fisicamente ou até mesmo mortos por causa da sua fé. São presos, interrogados e por diversas vezes torturados por se recusarem a negar a Jesus Cristo. Isso são estatísticas que são apresentadas por um dos portais mais conhecidos no mundo, que é exatamente o Portas Abertas, que trazem para nós a realidade de que hoje em dia o mundo atual mudou muito e as perseguições à fé cristã e ao mundo cristão, eles continuam. Nós somos chamados do lado de cá como a igreja livre, enquanto do outro lado há um grupo de irmãos e de cristãos do Médio Oriente, do Norte da África, do Chifre da África e de alguns países também até na costa ocidental da África e que sofrem certos tipos de perseguição, de retaliações e são submetidos a certos tipos de torturas, como exatamente ser colocados para fora de casa, como serem impedidos de comerem, de se alimentarem, de estudarem, de exclusão social e tantos outros problemas. Hoje eu quero ter o prazer de estar falando com um missionário que nós admiramos muito, que é o pastor Homero da família Aziz, e eu quero convidá-lo aqui, ele já está aqui juntamente comigo, para a gente conversar. Olá, 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 boa noite, querido pastor. boa noite, pastor, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Um prazer estar com você aqui, viu? Para nós é uma grande alegria, né? Temos acompanhado a sua família, o seu trabalho à distância já há alguns anos. Que legal, Desde, desde quando nós chegamos na Guiné-Bissau, nós somos missionários também por amor, por vocação, e entregamos a nossa vida pela causa. E chegamos lá em 2007 e a partir de 2010, 2011, se não me engano, foi exatamente isso. Nós começamos já a acompanhar alguma coisa em relação ao trabalho de vocês aí. que legal, glória a Deus. Um prazer estar com você aqui. Aliás, eu não sei se já te disseram, pastor, mas você tem uma cara de egípcio. Assim, aqui passaria por tranquilo algum dos membros da nossa igreja. A gente tem um culto de sexta-feira só para os egípcios. Uhum. E a tua feição me lembra Legal, demais, assim, tem um dos líderes da nossa igreja, igualzinho, igualzinho. muito bom. Olha, já me disseram, né? Inclusive na Guiné-Bissau, algumas pessoas já me pararam na rua e me perguntaram: "Tu é árabe? Diga a verdade, tu és árabe?" Eu falei: "Não, eu sou brasileiro." Que legal, muito bom. Essa é a É, facilidade para nós, né? A gente consegue se mesclar assim na maioria dos lugares, né? Aqui a gente teve tá. essas experiências desde o começo, a gente era confundido na rua, as pessoas começavam a falar logo conosco em árabe e tal, e né, que legal ter um pessoal chegando aqui na live, a Aline de Fortaleza. Estou feliz demais de compartilhar aqui com vocês, acho que vai ter bastante gente aí que já Amém. faz tempo que eu não vejo acompanhando a gente.
Você está em Portugal, né? Você tá em Lisboa? Tá. Eu, na verdade, eu estou na região de Lisboa. Temos uma É, igreja no centro de Lisboa. Essa igreja já tem mais ou menos 16 anos. que Ela está legal. ali na avenida, próximo da Avenida Almirante Reis, na rua Febo Muniz. Que legal. Bateu na trave, então, da gente se ver. Eu estive aí em Portugal algumas vezes. Agora, em fevereiro, eu passei uma semana aí. Só que eu ministrei em igrejas na região do Porto, né? Eu fui para Faf, Certo. fui para o Porto, essa região ali nos arredores de Porto, né? Ministrei igrejas ali. Hoje eu estou como, além de ser o fundador da Família Aziz, que se tornou uma associação missionária, também sou presidente internacional da Mais, né? Missão e Apoio à Igreja Sofredora. E a Mais é o braço da Voz dos Mártires no Brasil. Né? Você citou agora há pouco, estava acompanhando já desde o começo aqui a Portas Abertas, né? A minha história com igreja perseguida começa lá. Eu trabalhei por 7 anos na missão, né? Foi assim que eu mergulhei nesse mundo de igreja perseguida, mas depois eu passei, como a Portas Abertas não é uma agência enviadora, né? Eu acabei me filiando a uma agência, mais a uma agência enviadora. Então eu vim para o contexto aqui de já trabalhar no Oriente Médio enviado pela Mais, e aí recentemente me tornei o presidente da Mais, e a Mais é o braço hoje, né, da Voz dos Mártires no Brasil. Então agora essa mega em Portugal, eu estava ministrando pela Voz dos Mártires em igrejas aí. A Voz dos Mártires em Portugal, é uma das missões, dentre as bases da Voz dos Mártires, mais antigas do mundo, né? A Voz dos Mártires nasceu, não sei se você conhece muito do trabalho da Voz dos Mártires, ela nasceu com um cristão perseguido que era um cristão romeno, né? Que é o Wurmbrand. Ele escreveu aquele livro Torturado por Amor a Cristo, e ele Sim. foi preso lá na época do comunismo. Ele era um pastor romeno, ficou 15 anos preso, né? Depois que ele saiu da prisão, ele migrou para os Estados Unidos e começou uma organização em prol dos cristãos perseguidos. Ele é, é, é conterrâneo assim, de época do irmão André, que é o fundador da Portas Abertas. Com a diferença É. que o irmão André era holandês, né? Eu tive o privilégio de estar com ele em 2012, de visitá-lo na Holanda. Hoje ele acho que ele deve estar com uns 91, 92 anos de idade. Mas eu estive com ele em 2012, e o Wurmbrand, ele começou paralelo nessa mesma época a Voz dos Mártires, e logo após ela ter nascido nos Estados Unidos, ela nasceu aí em Portugal. Então a igreja em Portugal, né, é uma das igrejas que historicamente é das mais antigas em se envolver com a causa dos cristãos perseguidos. Então fico feliz de hoje estar falando com você aí, no caso o teu coração talvez ainda com o pé na África, mas aí em Portugal, né? E no Oriente Médio, mas a gente juntos aí por essa causa da igreja perseguida, né? Ah, que bom, pastor. Nós, na verdade, nós somos apaixonados pela obra missionária e viemos de uma igreja também que tem as suas raízes missionárias espalhadas pelo mundo inteiro. E a minha experiência com igreja perseguida na África tem muito a ver com aquela região ali de Mauritânia, da Gâmbia, de Burkina Faso, em que a gente Certo. ouve as histórias de irmãos que sofreram certo tipo de perseguição. Nós temos, inclusive, um pastor nosso lá, que é o pastor Braiman, que ele veio de uma etnia islâmica, se converteu, foi posto para fora de casa. Hoje ele é o pastor e um líder da nossa igreja lá em Guiné-Bissau. Ok. E aquelas etnias que lá existem, né, na verdade, elas têm uma predominância muito grande no mundo islâmico. E como nós começamos uma escola para crianças, muitas dessas crianças vinham para a escola e muitas delas nós não sabíamos na época diferenciar se eram sunitas, se eram xiitas, o que eram, mas elas vinham e nós cuidávamos dela, entravam na escola e daqui a pouco estavam evangelizadas, voltavam para casa cantando músicas da igreja, recitando versículos. E aí a gente foi tendo um primeiro contato direto com eles, né? Até um dia que me chamou muita atenção, quando eu conheci um missionário na Gâmbia, que está lá até hoje, que é o Tony, o pastor Tony, da Jocum. Certo. E ele, naquela altura, ele me falou
que ele havia recebido 2 pedidos de 2 irmãos que vieram de Mauritânia e se converteram ao cristianismo e pediram para abrir uma igreja na região de Gâmbia ou Senegal para que eles pudessem congregar, porque onde eles estavam era realmente impossível ter templos ou igrejas, mesmo que for em casas escondidas e coisas assim. Então, eu comecei a me apaixonar muito por esse contexto também, e o que me trouxe para cá tem muitas razões, né? Uma delas, um dia, eu cheguei a dizer para minha esposa que eu queria vir para a Europa para trabalhar com imigrantes, Certo. com refugiados, né? E a Mais, inclusive, eu ouvia testemunhos da Mais e coisas que estavam acontecendo. Até disse para ela assim, olha, eu quero procurar saber como é que é esse trabalho deles. Porque, na altura, a ideia dos refugiados, aquele fluxo migratório estava muito grande, muita gente vindo para a Europa, vindo para a Alemanha, vindo para a França. E eu pensava numa coisa assim, de poder ajudar e ser um canal de Deus para eles. Certo. Mas, pronto, Deus me trouxe, eu vim para Lisboa tem 3 anos, abrimos uma igreja aqui em Sintra, que já fez 1 ano de existência também, e nós estamos tentando lançar os fundamentos de uma igreja missionária para abençoar a obra missionária no mundo. Que legal. Nós queremos e somos, né? Então é por aí a visão. Que legal, glória a Deus. Aí, assim, a minha experiência com a igreja em Portugal é de que é uma igreja muito generosa e uma igreja que se apaixona mesmo por missões, né? Assim, a gente recebeu alguns portugueses aqui na Jordânia, né? Um dos projetos que a gente montou aqui, a gente tem uma espécie de um hostel, né? Uma casa de hóspedes para acolher voluntários. Eu recebo voluntários do mundo todo para nos ajudarem no trabalho que a gente desenvolve com os refugiados e com a comunidade perseguida aqui. E a gente recebeu portugueses ao longo desse período, né? Eu nunca me esqueço de um irmão aí de Lisboa, que era o Paulo, e ele é padeiro, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu falei para ele assim, olha, você pode usar, né, a tua habilidade para ensinando, quem sabe, um refugiado a fazer pão, né? A gente tem um sonho de abrir uma panificadora aqui. Hoje a gente tem uma cozinha industrial, né? A gente já tem equipamento assim muito bom e a gente está agora nesse momento no processo, né, diante de toda a crise, das mudanças que a gente tem tido que fazer aqui no Ministério, a gente está para abrir um negócio aqui na Jordânia que vai girar em torno desse ramo alimentício, provavelmente vai ser um restaurante de entregas, e a gente ainda sonha em ter essa panificadora, né? O pastor jordaniano, que hoje é um dos meus principais obreiros aqui, ele, desde de quando ele trabalhou, foi missionário muitos anos da Cruzada Estudantil, ele sempre teve esse sonho de poder trabalhar com pães, e quando eu falei para o Paulo, né, eu lembro que ele chorou, assim, coração quebrantado, e é assim um dos mantenedores do nosso ministério, sempre ora por nós. Eu já fiquei hospedado na casa dele aí em Lisboa quando eu fui uma das viagens, e uma família muito querida, sempre caminha com a gente aí. Então, assim, a igreja em Portugal sempre se mostrou uma igreja muito, muito aberta, assim, para abençoar missões, corações e com apoio financeiro. Eu acho que no que tange a missionário de longo prazo, eu acho que nessa minha jornada ministerial, eu não me recordo de ter conhecido portugueses em campo transcultural. Eu tenho amigos aí em Portugal que trabalham com missões urbanas, né? O Jonatas Pires, que é um cantor aí em Portugal, ele é membro da Igreja da Cidade, em Lisboa, eu ministrei uma vez na igreja. Sei quem é. Uhum. O Jonatas é muito querido e é super envolvido com o Ministério de Evangelização Urbana. Hoje ele trabalha como coordenador regional de uma organização chamada Movin. Ele tinha uma condição de vida muito legal, se mudou para um bairro pobre para alcançar aí os vizinhos e a comunidade. É um cara assim, muito especial, entre outros que eu conheço aí espalhados por Portugal, mas no contexto transcultural eu não conheci. Talvez você possa aí falar um pouco disso, mas eu acredito que Portugal deve ter alguma tradição transcultural, mas eu ainda não tive o privilégio de conhecer missionários portugueses fora, né? Aí eu não sei como que é. Aqui tem aquela questão, aqui tem igrejas muito antigas, né? Muitas foram fundadas, inclusive, na Idade Média. Então, o que acontece? Hoje, atualmente, se encontra muitos missionários ou pastores portugueses
trabalhando muito na África, nos países de língua portuguesa, por exemplo, Guiné-Bissau, Moçambique. Talvez pela proximidade da língua e pela facilidade de relacionar com a cultura africana, essa presença portuguesa de missionários, pastores, eu pelo menos tenho visto, em Guiné-Bissau eu conheci, inclusive tem um lá, atualmente, que está trabalhando lá, que o nome dele mesmo é Paulo também, Paulo Durão. E ele está trabalhando exatamente com a fundação de escolas, de igrejas, lá na Guiné-Bissau. Então eu acho que é por aí, mas por outro lado do mundo também não, eu desconheço, mas na África tem, eu já presenciei. Então, assim, o que a gente tem que começar a fazer, né, pastor, é fazer um planejamento para ter um missionário da PNL aqui na Jordânia, né? Acho que seria um bom... Com certeza. Com certeza. Pastor, duas coisas, já que o senhor entrou nos assuntos assim, interessantes. A primeira delas é como é que está a questão hoje? Mudou muito essa questão do envio transcultural das igrejas, o envio de missionários para fora. Muitas igrejas hoje não têm mais condições de manter, de ajudar, de sustentar, principalmente nesse perfil de missões, que nós nos identificamos muito com o trabalho de vocês, que é ir para um país e fundar algo e deixar algo naquele país e aquela obra se desenvolver lá. Sejam igrejas, sejam escolas, sejam, não sei, clínicas, vários projetos que podem surgir, né? Sim. Hoje em dia, essa questão tem sido muito diferenciada. Hoje o missionário mudou o perfil. Muitos deles têm que ir para um país, precisam trabalhar naquele país, ou precisam, de alguma forma, desenvolver algum projeto que possa gerar sustento para si. O que o senhor pode falar dessa questão? E outra coisa, a segunda pergunta. A base missionária hoje da família Aziz, porque eu sei que vocês trabalham na Jordânia, no Iraque e Síria. no Egito, Síria. Exatamente. E era para saber onde que é a base, mesmo onde que ela está. Legal. Tá, eu vou começar pela segunda, né? Assim, a nossa história, no que tange a operação que a gente tem hoje aqui na região, ela começa de forma efetiva há 6 anos atrás, né? Eu já atuo aqui na região do Oriente Médio, vai fazer 11 anos, são 13 anos de transcultural, 11 anos de Oriente Médio, mais 6 anos morando na Jordânia e plantando a base aqui. Então, eu sou pastor no Brasil, da Igreja Brasil para Cristo, e aí aqui eu fui recebido pela Convenção Batista. Então, eu sou pastor aqui de uma igreja jordaniana, uma igreja batista, juntamente com uma equipe de obreiros locais, tem um pastor jordaniano, a gente trabalha junto, e a gente tem um grupo de presbíteros e diáconos que atuam com a gente na igreja. Então, a gente chegou aqui tendo já como referência a igreja local, que para nós era algo muito importante, porque a gente queria começar a trabalhar a partir da própria comunidade cristã. Você tem vários tipos de perfis de missionários hoje atuando aqui na região, mas o nosso coração ele era voltado para atuar a partir da comunidade cristã já existente, né? A gente tem esse lema familiar de fortalecer árabes cristãos para alcançar árabes para Cristo. Então, a gente queria usar cristãos nativos ou históricos que a gente pudesse evangelizar e fortalecê-los para alcançar outros árabes, ou usar os muçulmanos convertidos, né, ou levar muçulmanos a Cristo que pudessem levar outros a Cristo. Então, era mais ou menos essa a nossa intenção quando a gente chegou aqui. A gente começou usando a Jordânia como referência, porque a Jordânia é um ótimo país intermediário para alcançar a região, e do ponto de vista da localização é bem estratégico. A gente faz fronteira com a Palestina, a gente faz fronteira com a Síria, com o Iraque, com o Egito, a gente está próximo ao Líbano, é fácil de acesso para a Turquia, para os países no Golfo. A gente tem aqui a Jordânia um lugar muito, um hub assim, para essa região, né? É um país intermediário cultural também, então que facilita bastante. É um idioma, o árabe, né, aqui jordaniano, né, o árabe coloquial jordaniano, ele é muito parecido com o árabe coloquial da Síria, o árabe coloquial do Líbano, da Palestina. Não é tão distante do árabe coloquial egípcio, mas aí já começa a ter algumas diferenças com os outros aí, Iraque, os do Golfo, mas ainda assim a gente consegue se comunicar bem, porque a gente já tem uma boa referência, porque tem assim, esse grupo grande aqui da região. Então, a gente tinha escolhido a Jordânia como base. Então, hoje, todos os grandes projetos, eles partem aqui na Jordânia, né?
Então, a partir da nossa igreja local, a gente também começou a atender a comunidade de refugiados sírios e iraquianos, que acabou nos levando para dentro da Síria e do Iraque. Então, foi a partir do ministério com os árabes refugiados aqui que a gente chegou nos países deles. Então, a gente começou a atender refugiados iraquianos cristãos, que por causa do ministério com eles, eu acabei indo com frequência para o Iraque, ajudando refugiados em zona de guerra, atendendo ali, na época da crise, cheguei a estar a 800 metros perto do Estado Islâmico, eu tive a oportunidade de servir refugiados na zona de guerra, de ser escoltado pelas milícias, de ir orar pelos soldados no fronte de batalha, coisas assim. Então isso foi dando oportunidades que levaram à plantação de uma igreja lá no Iraque. Hoje a gente tem uma igreja também no Iraque, em Mossul, fica no vilarejo de Bartala, que é a periferia de Mossul. A igreja a gente começou a plantar, ela tem 3 anos e floresceu. E aí hoje a gente tem também um projeto lá. Eu tenho residência na Jordânia e no Iraque, e a gente está abrindo agora, finalmente a empresa surgiu, a gente conseguiu os recursos que a gente precisava, e eu estou com uma empresa na Jordânia e uma empresa no Iraque que dá base para os projetos que a gente desenvolve. Então lá no Iraque a gente começou uma escola de desenvolvimento comunitário, e aqui na Jordânia eu abri um centro comunitário. Dentro desse centro a gente tem várias atividades, né? Dentro da igreja a gente começou projetos na área de saúde. Eu peguei a sala das crianças, virou uma escola, uma clínica odontológica, que foi o nosso primeiro projeto, que depois a gente levou para a Síria. Então a gente fez uma parceria com uma igreja local na Síria, e hoje eu tenho uma unidade da Clínica da Esperança, que é a nossa clínica de saúde, na Jordânia, e uma em Damasco, na Síria, lá em Jaramana, com uma outra igreja batista parceira. Então eu fico entre idas e vindas, Iraque, Síria, Jordânia. Em novembro eu fiz uma viagem, levei alguns amigos que estavam aqui, missionários também, e a gente tomou café na Síria, almoçamos na Jordânia e jantamos no Iraque, né? Aí foi assim um dia maluco, assim, né? Tipo, Legal. demais, mas foi muito bacana, assim. E geralmente fico nesses trânsitos agora, diante dessa quarentena cheia de limitações. Eu já falo um pouquinho disso, mas assim, essa é a nossa rotina aqui. Aí a gente abriu na Jordânia um centro comunitário que atende também a área de... na área de saúde a gente expandiu para a clínica médica, pegamos o escritório pastoral aqui e virou uma clínica médica. Hoje a gente tem um salão para acupuntura e a fisioterapia, e um salão fitness com atendimento especializado para reabilitação. A minha esposa ela é da saúde, ela trabalhou no hospital em São Paulo com reabilitação com pacientes pós-cirurgia, e aí então ela começou a atender aqui refugiados nessa área de um personal trainer para reabilitação com pacientes de cardiopatias, hipertensão, diabetes e a obesidade de risco. E aí a gente começou a trabalhar com a área de educação. Então a gente abriu uma escolinha para crianças de 4 a 14 anos, todas refugiadas. A gente abriu uma mini escola para jovens e adultos com aulas de inglês e cursos profissionalizantes. Aí abrimos o Recriar, que é um projeto de reciclagem e treinamento de carpintaria, borracharia e reutilização de mobílias e itens diversos que a gente traz para o projeto. Eles fazem algumas peças artesanais também com material reciclado. Aí a gente tem um Gera Mais, que é o projeto de mulheres, então a gente ensina para elas corte e costura, crochê, habilidades manuais. Elas têm uma mini fábrica, produzem peças, a gente revende e elas partilham do lucro. E a gente abriu com elas uma cozinha industrial, então aulas de culinária, elas também produzem algumas coisas lá, e a gente abriu um salão de beleza, então elas receberam aulas de maquiagem, de corte de cabelo, unha, pés, e aí elas trabalham com isso nesse sistema, numa espécie de cooperativa, partilham dos lucros do projeto. E aí geram sustento para a família, elas são certificadas, porque eu tenho a empresa na área de treinamento e desenvolvimento comunitário, então elas podem migrar para o Canadá, para a Austrália com certificados nessas áreas. E aí a gente abriu a escolinha de futebol, que aí a gente estendeu para o Egito. Então a gente tem a escolinha, o projeto Tocar aqui na Jordânia, e hoje a gente está com uma unidade lá em Minia, no interior do Egito. E aí a gente trabalha muito com ajuda humanitária, né? Isso gerou um sistema de visitação e evangelização das famílias. Aqui na Jordânia a gente tem mais de 5 mil famílias cadastradas, que dá em torno de umas 20 mil pessoas. E aí a gente montou uma equipe. Então a gente foi construindo esse grupo de árabes, que foram sendo evangelizados, discipulados, batizados, e se tornaram
evangelistas e membros no projeto, e hoje a gente tem 20 árabes tempo integral no ministério. Alguns são refugiados iraquianos, outros são imigrantes egípcios, outros são jordanianos, outros são sírios, alguns são convertidos, né, são os primos, aí, os muçulmanos convertidos, e esse povo trabalha aí nessas diferentes ações que eu mencionei. A gente tem uma casa-refúgio para receber cristão perseguido, e também a gente tem, como eu falei, a casa de hóspedes para receber voluntários. Então, a gente passou a envolver a igreja ao redor do mundo, né? Aí eu viajo fazendo mobilização missionária, e a gente foi levantando gente aí para participar, botar as mãos aí na massa no que a gente faz. A gente tem vários eventos, atividades aqui. Como fruto desse trabalho, eu falei, a gente acabou indo para o Egito, para o Iraque e para a Síria. No ano passado, a gente terminou o ano abrindo também um centro comunitário lá, com a igreja parceira em Damasco. E nesse centro comunitário a gente começou uns cursos profissionalizantes para mulheres. Esse ano a gente começaria aulas de alfabetização para adolescentes e adultos, só que infelizmente a gente está no meio da crise agora do corona, e a gente começou em novembro também uma empresa lá de fotofilmagem. A gente levou uma equipe legal de profissionais aí dessa área, gente da Globo, alguns jornalistas, gente da área, assim, muito bacanas, profissionais que vieram, empreendedores que vieram dar conosco esse treinamento para os jovens sírios, e a gente estava com a empresa caminhando, tínhamos feito o logo, o negócio estava engatinhando ali, e aí veio o corona e a gente está nesse pause. Infelizmente, né, essa situação ocasionou aí muitas dessas nossas ações temporariamente estarem paralisadas, né? No que tange a sua pergunta nessa parte da missão transcultural, né, assim, nessa minha experiência desses 11 anos, vou colocar, da nossa região aqui do mundo árabe, especialmente no Oriente Médio, né, a gente já vinha numa tendência dessas últimas décadas em que o mundo missionário ele caminhava em direção a esse sistema mais de um trabalho bivocacional e de um trabalho de empreendedorismo em missões. No que diz respeito à nossa região, existem muitos dos países aqui em que, na verdade, não há uma outra opção, né? Se você for pegar, por exemplo, os países do Golfo, né, ou até o Iraque, né, se você for trabalhar no Iraque árabe, né, o Iraque curdo, você ainda tem algumas opções, ou na Síria hoje, especialmente nesse contexto pós-guerra, né, digamos, a Síria ainda está em conflito, mas já entrou desde o ano passado nesse contexto pós-guerra. Esses países eles exigem esse tipo de ministério missionário, né? Você não consegue entrar na Arábia Saudita, no Catar, no Kuwait, a não ser que você seja bivocacionado ou que você seja um empreendedor que vá investir num negócio e, a partir do seu negócio, desenvolver o trabalho missionário, né? Pela natureza fechada desses países, a perseguição religiosa, né? Muitas vezes as restrições com os estrangeiros, se você quiser desenvolver um ministério missionário aqui, não há muita opção. Do ponto de vista financeiro também, porque pensa só a gente está falando de Jordânia, por exemplo, né? Eu graças a Deus, eu vim de um contexto contrário, né? Eu trabalhava, fazia o meu dinheiro e era CLT numa grande organização, a minha esposa trabalhava numa empresa, a gente tinha uma vida boa registrados e a gente vivia disso, e muito envolvido em missões, mas a gente fazia o nosso dinheiro e pagava as nossas viagens até transculturais. Só que quando a gente veio para cá, eu vim como pastor. Então eu já não tinha o recurso, a minha vida imergida na missão, nesse nível de ação social e de atendimento à igreja. Então eu me vi necessitado de passar a não fazer tendas e receber o apoio integral da igreja. Mais ou menos, né, Paulo teve momentos que fazia tendas, teve momentos que vivia da manutenção dos irmãos, eu entrei na fase da manutenção dos irmãos. Só que aqui é difícil, né? Essa semana a Jordânia, com o dólar do jeito que terminou no Brasil, bateu aí um dinar jordaniano R$ 8,06. Então a gente está falando assim, 100 dinares jordanianos, quase R$ 810. Então o custo de vida na Jordânia é muito alto. Para você ter uma ideia, uma família numa composição como a minha, eu sou pai de 3 filhos, você precisa de um mínimo de $2.500 por mês para você manter a sua família aqui, pagando seguro-saúde, escola dos filhos, escola de árabe, alimentação, transporte.
né, todas as despesas giram em torno de US$ 2.500 para uma família com 3 filhos. Então, assim, para o contexto do Brasil hoje, é muito difícil manter um missionário, uma igreja só manter. Né? No meu caso, eu tenho a bênção de ter construído uma rede de contatos muito ampla nesses últimos anos e contar com a generosidade, com a graça de muitos irmãos, né, alguns que estão aqui acompanhando a gente, que têm se colocado na brecha, nos apoiado a despeito desse custo de vida alto, dessa realidade tão difícil como é a de ser um missionário com esse perfil aqui. Entretanto, isso não é para todos, né? E eu tenho ouvido até de obreiros que estão hoje aqui no país, que fizeram contato comigo, alguns deles esses últimos dias, dizendo que inclusive estão considerando voltar para o Brasil porque as igrejas não têm condição de mantê-los, né? E eu me preocupo porque além dos 20 árabes que eu falei que eu mantenho hoje tempo integral servindo conosco, a gente tem 20 missionários praticamente aí servindo no ministério, né? De outras agências e até da Mais, aqui trabalhando no nosso dia a dia nos diferentes projetos. Então, a gente tem buscado aí, de alguma maneira, meios para auxiliá-los, né, de diferentes formas, seja nessa questão de mobilização missionária ou até na fomentação de empreendedorismo e missões. Então, esse restaurante, negócio que a gente deve abrir aí nas próximas semanas, ele vai gerar algum recurso para esses missionários e alguns deles já têm feito. A gente tem 2 aqui que são chefes assim, de mão cheia, né? Um deles é o Rafael, que é obreiro da Jocum e também da igreja que o enviou, e ele é um cozinheiro de mão chefe, né? Ou o Wagner, que chegou aqui para cuidar da nossa guest house, que é do Mato Grosso e também é um cozinheiro de mão chefe. Então eles estão cozinhando, fazendo delivery no meio da quarentena para tentar fazer uma renda extra para poder pagar as contas, porque as igrejas não dão conta de sustentar. Então, pensando aí para uma questão de médio e longo prazo, e eu caminhando um pouco nesses bastidores de missões, eu faço parte do movimento de Lausanne como consultor sênior para tradução do material para português e estou em alguns grupos aí de algumas lideranças que estão envolvidas com a MTB, algumas outras instituições do Brasil. Certamente esse vai ser o caminho, porque as igrejas no Brasil, especialmente na quarentena, e a gente considerando a crise que está para chegar, e já chegou, mas ainda vai afetar mais, vai configurar a igreja de uma forma muito diferente, o movimento missionário tem que se repensar, ele tem que se refazer, porque senão os missionários no campo vão voltar e a igreja não vai conseguir continuar enviando missionários, né? Isso, ótimo. Foi isso, por isso que eu fiz essa pergunta. Eu presenciei, mais ou menos em 2018, 17, 18, já na África, um retorno grande de missionários que foram para lá com sonhos, foram para lá com projetos, tinham tudo pensado, tudo planejado, e de repente já não tinham condições de ficar, tiveram que voltar. Então, esse perfil, na verdade, eu tenho analisado que ele tem mudado. Por outro lado, a gente vê algo muito importante, que são irmãos que têm uma profissão, seja o que for, seja cabeleireiro, seja padeiro, seja carpinteiro. Esses irmãos, na verdade, são muito úteis hoje em dia no campo missionário. Às vezes tem muita gente dentro das igrejas que tem uma formação técnica, por exemplo, multimídia. Isso é uma coisa hoje em dia que é uma grande necessidade. O que eu tenho visto de organizações pedindo voluntários para ajudar na área de mídia de igreja, quem sabe filmar, quem sabe editar vídeo, quem sabe fazer divulgação de projetos, esse tipo de pessoa hoje tem sido uma ferramenta muito necessitada na obra missionária, porque nós estamos vivendo uma realidade totalmente diferente. E com isso também eu queria encorajar, né, através da live, pessoas que têm vocação, vontade de servir a Deus e vão dizer assim, mas eu não sou um pastor, não sou um missionário, o que eu vou fazer lá? Às vezes, com o trabalho que ele tem, com a profissão que ele tem, com a formação que ele tem, ele pode ser uma mão de obra muito importante para desenvolver projetos em locais que, pronto, aí no caso, ou aqui em Portugal, ou em qualquer lugar do mundo, né? Com certeza. Com certeza. Assim, alguns ramos
podem até parecer que, mas como é que eu vou usar esse meu talento aqui no transcultural? Assim, é surpreendente as oportunidades que existem, sabe? Para quem é do ramo esportivo, né, a gente está acolhendo aqui na nossa casa de hóspede 2 brasileiros que ficaram presos aqui na Jordânia diante dessa crise, né, com a quarentena, que eles são jogadores de vôlei, sabe? Então aqui, eles estavam me falando Legal. passado chegou a ter 10 brasileiros aqui jogando vôlei, né? Então, assim, talvez você nem imagine, né? E as oportunidades que existem aqui são muito grandes nessa região, e especialmente considerando a nossa nacionalidade, nós como brasileiros, a gente é muito querido no mundo todo, né? Assim, Deus me deu o privilégio de poder rodar esse mundo, e eu posso falar que não houve um país no mundo em que eu não fui muito bem recebido, acolhido, e antes de qualquer coisa, pelo fato de eu ser brasileiro, sabe? As pessoas falam assim, você é brasileiro, já se apaixona, e nem só pelo futebol, acho que o Brasil, ele ganhou esse carisma, né, ao redor do mundo, por diferentes fatores, em muitos lugares, e isso se estende para diferentes áreas, sabe? Como eu falei, a culinária brasileira é muito bem quista em muitos lugares do mundo, o esporte, né? Muitas áreas profissionais, né? Até na área da saúde, né? A gente tem uma clínica aqui odontológica, né? E eu me relacionei com esse ramo, né? Da odontologia por causa da nossa clínica aqui, a clínica lá na Síria, e em todo lugar que eu falo, as pessoas mencionam o Brasil como uma referência nessa área, né? Os materiais na área de odontologia no Brasil são reconhecidos no mundo todo. Eu vou comprar coisas aqui na Jordânia, eu compro coisas que são do Brasil, que são exportadas para cá. Aí você vai pegar esse ramo mesmo de exportação, né? Aqui na Jordânia, por exemplo, se for pegar essa questão do frango, das carnes, né? Alguns produtos que a Jordânia importa, são assim, milhões e milhões e milhões de dólares, às vezes mensais de importação, vem do Brasil. Então, assim, até para o empresário, para o cara que trabalha, não, eu sou exportador, eu sou importador, as oportunidades que tem de se relacionar com áreas que talvez aquele muçulmano ali, ou aquele jordaniano, ou aquele egípcio, ou aquele saudita, ele jamais vai se relacionar com uma outra pessoa se não for por esses meios, sabe? Então, imagina assim um empresário saudita que está buscando aí importação de produtos que só são disponibilizados no Brasil. Pô, é uma oportunidade que está ali de você alcançar aquele cara, de se encontrar com ele, de conversar com ele, que muitas vezes nem o obreiro bivocacional que está no país vai conseguir, entendeu? Então, a oportunidade a gente tem que buscar, e nós, como brasileiros, temos assim uma vantagem muito grande para gerar essas oportunidades. Então, a igreja tem que se despertar, né? E não só se despertar como instituições, mas a igreja como pessoas, né? Assim, eu fico muito feliz com esses movimentos que muitas vezes acontecem aí na igreja evangélica brasileira, né? Mas por outro lado, eu fico pensando assim, o que vem depois, sabe? Esses grandes ajuntamentos que as pessoas dizem aí, eu tô pronto para ir, eu vou para missão, me envia, eu vou. Mas assim, e aí, o que vai acontecer depois, né? Primeiro, a igreja tem que se despertar, não é só a instituição que vai enviar, a pessoa tem um papel a cumprir, né? E ela tem que obedecer e viver o chamado de Deus a despeito do que as instituições podem ou não oferecer, né? Então, nesse sentido, eu fico orando que Deus, né? Assim, essas pessoas que dizem sim aos milhares aí nessas grandes reuniões e eventos, estados e tudo mais, deem o passo seguinte, porque é mais do que só dizer eis-me aqui, né? Assim, agora vai, né? Vai lá e faz. A prática. Como eram os missionários antigamente, os movimentos moráveis e outros. Pastor, outra coisinha também. Eu li alguma coisa em relação à questão da Primavera Árabe, que o senhor está aí praticamente há 11 anos. Sim. Se não me engano, faz mais ou menos 10 anos ou 11 anos que houve essa mudança. A minha pergunta é, de lá para cá, há uma abertura maior hoje para evangelização? Eu sei que, claro, nós estamos falando do mundo islâmico,
né? Nós estamos falando aí de fronteiras com o Estado Islâmico, etc. Mas existe hoje uma aceitação ou conversões, quer dizer, há facilidade para a implantação de igrejas ou agências missionárias hoje aí na região onde o senhor está? Como é que o senhor vê hoje essa questão? Tem uma abertura maior? Ó, eu me lembro que eu estava no Egito em novembro de 2010, né, no finalzinho do mês, eu fiquei ali até o comecinho de dezembro, e eu tinha visitado a maior igreja evangélica da nossa região aqui, que é a Cassarel do Bar, a Igreja Presbiteriana de Cairo. É uma mega igreja, eles têm mais de 10 mil membros naquela igreja, é uma das maiores igrejas da região, muito missionária, muito ativa. E eu estava num culto de segunda-feira, era um culto de oração, e eu tinha ficado assim abismado por ver que o primeiro culto era de oração, foi oração do começo ao fim, não teve um louvor, não teve um anúncio, era só oração do começo ao fim, oração em grupo, oração individual, oração do púlpito, oração, era assim, era oração comunitária, foi um culto muito bonito, só de oração, a igreja cheia, deveria ter umas 600, 700 pessoas no culto, e eu abismado numa segunda-feira, né, e a segunda coisa que me marcou é que boa parte daquele culto de oração eles direcionaram pelo país, eles oraram pelos governantes, eles oraram pelo presidente, que na época era o Mubarak, eles oraram pelas questões de pobreza, pelas necessidades da nação. Foi muito bonito, assim. Eu lembro que eu saí, comprei uma bandeira do Egito do tamanho de uma parede, assim, e quando eu cheguei no Brasil, botei essa bandeira na janela do meu apartamento, assim, para fora. Todo mundo na rua via, pensava que eu era egípcio. E aí eu me recordo que quando foi no começo de janeiro, né, ali, meados, na verdade, de janeiro, estourou a Primavera Árabe, né? Começa ali aquele primeiro movimento, acho que na Tunísia, um rapaz que tinha ateado fogo em si mesmo, e depois começam os protestos na Praça Tahrir, que fica em frente da Cassarel do Bar. A Cassarel fica bem na frente dessa praça. E aí começa a Primavera Árabe, né? E a Primavera Árabe, de fato, pastor, ela realmente abriu aqui a região. Ela, na verdade, foi o clímax de um processo de abertura de mente, abertura política, abertura histórica. Eu tenho uma aula sobre isso. É um negócio. Redes sociais. Começa na década de 90 e vem se estendendo. Tem vários processos aí espirituais, questões que você começa a ver de muçulmanos tendo visões e sonhos com Jesus. E isso tudo começa da década de 90 para frente e culmina nesse período de quase 20 anos, da Guerra do Golfo até a Primavera Árabe, ali em 2011. Então, estoura aquilo ali. Quando estoura aquilo, de fato, há uma abertura de mente, abertura política, abertura religiosa, como essa região nunca viu antes. E isso, evidentemente, ele leva a uma colheita mesmo de vidas, de almas, assim como nunca antes se viu. Então, missionários aqui trabalhavam por décadas e alcançavam uma pessoa, duas, três para Jesus. E a gente lê as biografias, a gente ouve as histórias de obreiros aí que ficaram, às vezes, 30 anos aqui para ver poucos frutos, né? Eu, para a glória de Deus, assim, eu batizei 130 pessoas nesse período, nos últimos 6 anos aqui. 30 convertidos do Islã. Então, assim, Deus... E esses são os batizados, mas houveram outras dezenas de pessoas que se converteram, alguns que estão sendo discipulados, outros que imigraram e não foram batizados e tudo mais. Então, a gente viu, assim, muito fruto, e isso não é algo só nosso. Houveram ministérios aqui que tiveram muito mais frutos do que nós, e especialmente no Líbano, né? Tem uma igreja em Beirute que eu prego de curdos convertidos lá, um trabalho da Horizons, que a igreja, é uma igreja só de muçulmanos convertidos. Você entra na igreja, assim, umas 100 e poucas pessoas, todos muçulmanos convertidos, e no Líbano. Aí eu estive na Síria agora em novembro, para uma reunião com pastores e líderes sírios, era uma reunião de oração, vieram pastores de todo o país, e um dos pastores, assim, deu testemunho dele lá, né, e ele falou que a igreja dele, eu conheço a igreja em Latakia, na fronteira, no litoral ali da Síria, e a igreja dele só de muçulmano convertido. Ele fala que os cultos são só para eles, culto de jovens só muçulmano convertido, culto de criança só muçulmano convertido. Então, assim, é um negócio na Síria. Como assim na Síria, no meio da guerra?
a gente só ouve de perseguição, só lê sobre morte, terrorismo e tudo mais, mas Deus está fazendo algo muito especial aqui nessa região, a despeito do conflito, da guerra, da perseguição que ainda existe, que é real, há há uma colheita como nunca antes se viu, e é uma janela que a gente vê o início de um fechamento. Então, assim, é algo que Deus começou na Primavera Árabe e que se estendeu por esses anos no meio de toda essa crise aqui da região, mas que a gente começa a ver uma tendência para fechar. Então, os países aqui, eles começam agora movimentos já novamente de se fechar, e pode ser que daqui a 5 anos a gente já não veja essa mesma abertura que antes, né? Evidentemente, no que tange a questão institucional, os países continuam fechados. A gente não pode, esses cultos com esses convertidos, assim, a esses números, talvez com exceção do Líbano, que tem um perfil democrático, são cultos ilegais, assim, né? Esses pastores se colocam em risco, essas igrejas, a nossa ou tantas outras aqui, a gente se coloca em situações de risco para desenvolver esse tipo de ministério, porque, evidentemente, do ponto de vista da lei dessas nações, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Ainda assim, a gente está vendo frutos como nunca antes, e enquanto a janela estiver aberta e a gente conseguir persistir no meio da perseguição, a gente vai embora e fala de Jesus, entendeu? Então, Verdade. Uhum. Isso eu percebo, porque também nós tivemos, eu vejo em Guiné-Bissau, por exemplo, depois da guerra de 97 e 98, que houve, de fato, um crescimento missionário, novas missões chegaram, as que estavam cresceram, e foi depois de um contexto de guerra, que foi a Guerra da Libertação. E eu vejo também, por exemplo, mesmo aqui em Portugal, houve momentos que, de certa forma, a crise que teve aqui há alguns anos atrás, depois dessa crise, foi que novas igrejas realmente vieram, cresceram e houve expansões. Essa questão é importante e eu vejo que nós vamos enfrentar agora um mundo pós-pandemia, ou enfrentar uma crise financeira mundial, mas nós acreditamos que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E a minha palavra em relação a isso é que, de um ponto de vista que parece que está piorando, a gente tem que ver que Deus está trabalhando para essa grande colheita de almas que nós, missionários, esperamos no campo. E que, em detrimento das dificuldades que nós vivemos ou passamos, sejam falta de apoio de pessoas, seja falta de apoio financeiro, a obra de Deus ela vai superar e ela vai vencer. Com certeza. E, assim, concordo plenamente com o que você falou, e na verdade, especialmente para o Ocidente, né, o que você mencionou, a Primavera Árabe, representa para nós um momento único, apesar de crise, de oportunidade para a igreja crescer. Eu tenho convicção de que esse momento do coronavírus é a maior oportunidade para a igreja no Ocidente crescer. E se a igreja não se despertar para isso, ela vai perder essa janela que, a despeito do sofrimento e da dor que é real, Deus permitiu que se abrisse para que ela testemunhasse do amor de Cristo a partir da casa. É uma volta do evangelho para o lar. Então, se a quarentena trouxe todo mundo de volta para casa, e o crente que não fala de Jesus na sua casa, não fala de Jesus no seu vizinho, não vai falar de Jesus em nenhum outro contexto. Então, assim, imagina só, daqui a 2, 3 anos a gente vê de novo o mundo recuperando o fôlego, porque isso tudo passa. Eu vejo aqui o Iraque e a Síria, né? Eu caminho nesses países desde esses períodos todos do ápice da guerra. Eu pego, quando as liberações começaram a acontecer para retorno e ficaram acessíveis a alguns lugares que estavam muito destruídos, eu vi assim a destruição de perto. Se você olhar aqui no Instagram, você vai ver aí as fotos do Iraque, fotos da Síria de destruição de vários desses lugares onde eu estive. Mas hoje, se você andar muitos desses lugares que eu tirei essas fotos, você vai ver completamente reconstruídos. Então, esses lugares, eles estão... A vida voltou, até para Mossul, que foi a capital do Estado Islâmico, você vê, a Mossul já não é mais essa destruição toda. Parece, assim, uma cidade
de primeiro mundo, assim, muito bonita, reconstruída, e a gente está falando de 3 anos de processo de reconstrução. Então, certamente o Ocidente vai passar por essa crise, e as igrejas vão voltar em algum momento breve, daqui a 2 anos, 3 anos, eu não sei como que as coisas vão acontecer, mas a igreja vai voltar a ter a plena condição de reunião e de atividades como antes. E ela deveria voltar, assim como a gente está voltando agora para a reconstrução com um monte de gente convertida e alcançada, a igreja deveria voltar igual. Pô, imagina só, assim, alcançando os familiares, alcançando os parentes, alcançando os amigos. Deus está dando uma oportunidade única para a igreja falar de Jesus, como nunca antes ela falou no Ocidente. E se a igreja voltar e as igrejas voltarem vazias, é porque a igreja não aproveitou a oportunidade que Deus deu, porque não faz sentido isso. Isso é importante para a gente perceber a ideia da informação e da formação. Hoje em dia, nós cristãos ocidentais, nós estamos aqui quase 50 minutos, pastor. Daqui a pouco Sim. Vai cair a live. Mas nós cristãos ocidentais, nós temos um grande problema. Nós estamos desassociados entre religião e vida. O que vocês aí relacionam de uma forma muito mais íntima. Para vocês, a palavra que para nós aqui do latim, religare, que é ligar o homem de volta a Deus, no sentido de vocês do árabe, é completamente diferente. Porque a religião e vida, ela está completamente ligada às suas relações, família, trabalho, vida comunitária. Ou seja, não tem como desassociar uma coisa de outra. Nesse sentido, nós somos uma igreja ocidental que tem muita informação. Nós sabemos muito, nós temos teologia, nós temos conhecimento, nós temos história, mas nós temos pouca formação cristã de verdade. Então, chegou o momento de a gente aprender que é preciso ter essa formação para que, de fato, entendamos quem nós somos, cristãos de verdade, e formados de acordo com a palavra de Deus, possamos ser esses cumpridores do ID de Jesus e da vontade de Deus para o resto do mundo. Quando nós sentamos numa mesa, às vezes nós olhamos para aquilo e dizemos, foi o meu trabalho, foi eu que conquistei, foi o meu esforço. Tem que ser o contrário, tem que ser dizer, não fui eu, não foi o meu esforço, foi Deus quem pôs na mesa. Quer dizer, nessas relações família, filhos, casas, numa quarentena, é entender que na verdade, nós estamos formando e criando um hábito de ser cristão na prática. E como o senhor falou aí atrás, essa questão dos grandes movimentos, é muita informação, né? A pessoa, que está sendo isso, está acontecendo aquilo, mas na prática nada muda, ninguém vai, ninguém faz nada. 2 dias depois, há um grande evento, se pergunta, e aí, para onde foram aquelas pessoas que lá na frente estavam chorando e clamando? Na verdade, não foram para lugar nenhum, não fizeram nada. Então, isto é o que nós precisamos mudar aqui do lado de cá, do lado ocidental. Nós precisamos praticar aquilo que cremos, né? Fé e prática. Com certeza. Assim, é o que você falou. Aqui, a perseguição, né? A igreja nasceu aqui, né? Bem pertinho daqui de onde a gente está. Eu estou na fronteira... Aí é o berço. Aqui o cristianismo nasceu aqui. Os discípulos, depois que sofreram perseguição em Jerusalém, eles partem para a Judéia, Samaria e se espalham para os países ao redor. Aí eles plantam igreja na Jordânia, plantam igreja na Síria, plantam igreja no Iraque, plantam igreja no Egito, na Etiópia, vai subindo ali o norte da África. Essa região aqui é onde nasceu a igreja Turquia, então essas ilhas, o Chipre, onde borbulhou desde o início. E desde o início com perseguição. Perseguição dos judeus, perseguição dos romanos, perseguição depois dos árabes. A igreja só sofreu perseguição ao longo de 2000 anos praticamente de história. Ou seja, é uma igreja que aprendeu, no meio da dor, a valorizar a sua fé acima de qualquer coisa. Enquanto que no Ocidente, a secularização, esse evangelho do bem-estar, né? A gente critica muito o evangelho da prosperidade, mas o evangelho do bem-estar, que ele invadiu as igrejas, também gera
essa comodidade, assim, o cara que pensa assim, não, ó, eu não vou ser nem muito rico, nem muito pobre, então assim, eu não vou pregar, eu não vou seguir essa coisa louca do eu quero dinheiro, eu quero a cura, eu quero tudo assim, exigindo de Deus, mas ao mesmo tempo, Deus vai me abençoar, eu vou ter aqui o meu trabalho, a minha casa, a minha família, e aí a pessoa vai construindo esse bem-estar e ela se acomoda nesse mundo, e aí o evangelho fica açucarado, né? Esse evangelho que não está pronto, vem a quarentena, vem a crise, a pessoa já fica apavorada, por quê? Porque assim, a fé dela está estruturada nessa segurança das coisas deste mundo. Enquanto que o cara que está aqui, para ele seguir a Jesus, ele vai perder família, ele vai perder amigos, ele não vai ter oportunidade de emprego, ele não vai ter oportunidade, ele vai sofrer discriminação na escola, na rua. Meu, o cara sofre perseguição em tudo quanto é lugar. A Jordânia tem 9,5 milhões de habitantes, 300 mil cristãos, 30 mil evangélicos só. Então a gente está falando, os evangélicos são a minoria da minoria, num país que praticamente só tem muçulmano, isso do ponto de vista dos dados oficiais. Então a gente está falando de, assim, o cara vai sofrer perseguição do momento que ele nasceu ao momento que ele morrer, entendeu? Assim, ele vai sofrer todo tipo de coisa durante a carreira dele. Então a fé dele, ela vai sendo forjada, né? Ela vai sendo trabalhada ao ponto de que ele consegue enfrentar a perseguição, o sofrimento, a dor, com essa maturidade de alguém que carrega a cruz de forma diária, né? É dia a dia. Eu acho isso, ô pastor, eu acho isso maravilhoso, porque se perguntar qual igreja está em crise, na verdade, nós ocidentais estamos muito piores do que vocês aí. Porque o nosso número de divórcios só aumenta, nós temos crentes desigrejados, nós temos muitos que já perderam a fé e se desviaram, enquanto vocês que estão aí estão em todo o tempo praticando aquilo que receberam, vivendo aquilo que receberam. Embora são perseguidos, mas essa perseguição tem feito a igreja florescer, tem feito a igreja se fortalecer. Então, entre uma e outra, eu acho que a igreja mais próxima da igreja primitiva ainda é aí, é o modelo. Com certeza. Não, a igreja perseguida, ela nos traz à tona, nos nossos olhos, o verdadeiro evangelho. Isso é fato. Porque, assim, ele traz a fé para aquela coisa essencial. Então, é o que você falou, muito conteúdo, né? Tanta coisa na área de louvor, na área de liderança, na área de como conduzir a igreja, e é aquela coisa de show, métodos, estratégias e planejamentos, e é um negócio tão, tão vasto que ela se perdeu no que é mais essencial, né? Enquanto que aqui, para você viver o essencial, você já vai sofrer. Então, assim, a fé, ela fica muito prática, né? Então, ela fica, como você falou, ela fica muito prática mesmo pro dia a dia. E aí isso faz com que, certamente, aqui seja um exemplo do que é essa fé verdadeira do evangelho da Bíblia mesmo, né? É um exemplo de que é possível viver o evangelho em sua essência, né? E por isso eu creio que a mensagem da igreja perseguida, ela é cura para a igreja no contexto estável e livre. A igreja tem que olhar para a igreja perseguida não como um pedestal, eles são heróis da fé e eles estão assim nesse patamar inalcançável. Não, na verdade olhar para eles e falar assim, olha, eles são gente como a gente e eles conseguem viver isso. Então a pergunta é, o que é que eu preciso aprender com eles para no meu dia a dia, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em Portugal, eu possa viver esse verdadeiro evangelho, né? E assim, o que a gente pode aprender com essa simplicidade dessa fé do cristão perseguido, né? Uhum. Nossa, infelizmente eu vou ter que terminar aqui. Olha, quero te agradecer muito, pastor Homero. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar e de poder falar com vocês aí, né? Ter que parar tudo para poder nos atender. E quero deixar aqui o meu convite. Quando o senhor vier para o lado de cá, o senhor tem uma agenda aqui conosco, tá bem? Obrigado. Será um prazer passar um tempo mais para a gente se falar e poder abençoar e estarmos juntos. Com certeza vai ser um prazer para mim. Fica aqui o meu abraço para esse povo lindo que está assistindo a gente. Tem vários aqui que são mantenedores, intercessores, gente que já visitou a gente aqui na Jordânia, né? Fica
Um abraço para todos vocês aí. Fica um abraço para o Igor, que está aqui também. O Igor hoje a gente, como associação missionária no Brasil, a gente tem um diretor executivo, que é o Igor, que está aqui. Tem 8 segundos, 8. E um beijão aí para minha filha, que também está aqui. Pastor Michael, muito obrigado.